Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu preciso do teu coração e da tua atenção agora, nesse tempo. Quantas vezes você olhou no relógio desde o momento que você acordou? Alguns de vocês colocaram o despertador, o relógio tocou e você já tem o hábito de colocar no soneca, mais 8 minutos. Esse é o melhor momento do dia para mim. Quando toco o despertador, eu penso, eu posso ficar mais 8 minutos aqui. Daí eu fico pensando, por que eu não já acordo no horário depois dos 8 minutos? É só para dizer para mim mesmo, você é rico. Você pode ficar 8 minutos a mais, mesmo que o sono seja ali de quando toca de novo. Vamos lá. Hoje aconteceu a mesma coisa. 8 minutos. Você olhou quantas vezes no relógio hoje? Talvez no micro-ondas antes de vir para cá, talvez no painel do carro. Talvez você tenha olhado no seu celular algumas vezes. E quando eu perguntei quantas vezes você olhou no relógio hoje, alguns de vocês fizeram assim ou colocaram a mão no celular. Alguns de vocês, no meio dessa palavra, quando ela talvez fique desinteressante para você, você vai olhar no celular e vai dizer assim, ainda falta bastante tempo para esse baixinho terminar o nosso culto de hoje. Eu tenho uma lasanha me esperando lá na minha casa. O tempo, nossa geração é a geração que mais entende as horas de todas as gerações anteriores à nossa. Nós temos a hora pontual em qualquer lugar que a gente está. Então a pergunta que eu quero que a gente saia nessa manhã não é se você sabe que horas são, mas se você sabe que tempo é esse que você está vivendo. Que tempo é esse? Que tempo é esse para a sua família? Que tempo é esse para a sua fé? Que tempo é esse para a própria alma, que muitas vezes está atribulada, pressionada? Que tempo é esse para as suas finanças, para o seu trabalho, para a sua promoção? Que tempo é esse? Porque a maioria das pessoas até reconhecem que horas, mas elas não têm o discernimento do tempo. É uma geração que tem tanta informação de horário, mas está perdida no tempo. E não sabe como agir, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E é por isso que eu quero, junto com vocês hoje, ter resposta para isso. Que tempo nós estamos vivendo? E essa é a pergunta mais difícil, irmãos. Discernir, perceber circunstâncias. O tempo que nós estamos é uma das coisas mais difíceis na nossa jornada aqui na terra. E hoje eu quero apresentar para vocês 200 homens na Bíblia. 200 homens que discerniram as circunstâncias, sabiam o que fazer no momento certo, porque eles entenderam os tempos. E eu quero terminar essa mensagem, que você saia daqui nessa manhã com uma pergunta na sua mão. Deus, como que eu posso ir mais fundo na tua vontade para tomar decisões no tempo de Deus para a minha vida? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o que está em 1 Crônicas, capítulo 12. E eu quero te dar o contexto antes de ler o texto. O acontecimento está em Hebrom. Hebrom é uma cidade que está no meio da história de Davi. Está entre Belém, quando ele foi ungido como rei, lá na sua juventude. Hebrom está no momento de muitas batalhas. E Hebrom está no meio, na vida de Davi, a Jerusalém, que vai ser onde ele vai se tornar rei de todo Israel. Então Hebrom está no meio. O contexto aqui todo é que Saul, o rei que reinou sobre Israel por 40 anos, ele tinha morrido. E o que nós vamos ler agora está nessa estação. O
o rei morreu, mas o reino ainda não. A família de Saul estava tentando manter o reino, mesmo o rei tendo morrido. E eles batalharam para permanecer o reino vivo de um rei morto por quase 7 anos. Hebrom agora está com Davi, e todo Israel está então percebendo que uma estação está mudando. O rei morreu, tem um rei que foi ungido por Deus lá na sua adolescência, que não assumiu o trono por honra, porque teve oportunidades de matar o rei antigo, algumas vezes, e não fez. Quando entrou na caverna e Saul estava fazendo suas necessidades, e ele estava com a oportunidade de matá-lo, e os seus comandantes falaram: mata Davi, esse rei. Ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor, só o Senhor vai me colocar no reino, não eu. Davi está ali em Hebrom, entendendo uma estação de que se Saul morreu, agora é o momento dele. Só que ele não podia fazer isso sozinho. Então muitas tribos de Israel tiveram que tomar uma decisão. Ou a gente continua seguindo o reino que ainda permanece de pé de um rei que morreu, ou a gente vai entender o que tem de novo, o que Deus está fazendo nessa estação. Então aparece na narrativa bíblica as tribos de Israel indo para Hebrom. E é interessante que durante todo o capítulo 12 de Crônicas, o cronista, ele começa a colocar detalhadamente uma lista e começa a contar cada tribo, e ele começa a dizer: de Judá 6.800, de Zebulon vieram armados 50.000, da tribo de Asser 40.000, as tribos do outro lado do Jordão 120.000. Então chega no momento do versículo que eu vou ler para vocês agora, uma tribo chamada Issacar, que ele não menciona o quanto armados eles estavam, o quão guerreiros eles eram. O cronista, pelo Espírito Santo, coloca a informação de homens, 200 líderes, que discerniram os tempos, as circunstâncias. Olha o que diz o texto no versículo 32, diz assim: da tribo de Issacar, diga comigo, Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. A base desse texto diz: 200 homens de Israel que sabia discernir os tempos, para agir em qualquer circunstância. E eles comandavam todos os seus irmãos. 200 homens. Todo mundo trouxe milhares. Issacar trouxe também uma multidão, porque se você for coerente com o texto, o cronista coloca o número de líderes, mas eles vieram com uma tribo enorme para lutar por Davi. Porque isso também fala muito conosco, gente. Nós não seremos lembrados pelo tanto que nós batalhamos, guerreamos e pela força que temos. Nós vamos ser lembrados se nós conseguimos discernir o tempo e a circunstância para não levar nossa família, nossa vida para o abismo. Não é o quanto você trabalhou, não é o quanto você conquistou, não é o quanto você conseguiu algo na vida, é o como você conseguiu discernir o tempo. Porque cada um está num tempo, não num horário, num tempo. Alguns de vocês estão no tempo de pré-casamento, alguns estão no tempo da adolescência. Alguns estão nas estações de tentar conseguir o seu par romântico. Outros estão nas estações de início de casamento com todos os seus desafios. Outros estão nas estações de início de casamento com filhos, que é diferente de alguém que já está na estação de filhos adolescentes. Outros estão numa estação de filhos que estão ali perto para casar.
Outros estão numa estação em que você está com filhos casados, tendo que lidar com a nora e agora você é a sogra. Outros estão numa estação em que você está vivendo o momento em que o casamento está complicado, está num desafio. Talvez a tua estação seja a estação em que tinha um emprego e não tem mais. Hebrom. Eu quero falar sobre esse entre o rei que morreu, mas o reino que continua de pé. Entre o reino que persiste, que não existe mais, é só uma questão de tempo para terminar, e o novo de Deus que ainda não aconteceu. Muitos de vocês estão no entre, e a parte mais difícil da vida. Hebrom é um dos momentos mais difíceis da história, porque é nesse momento em que você sabe que uma fase terminou, mas uma nova não começou. Você sabe que uma história já morreu, mas ainda continua um movimento ali, mas uma nova história ainda não começou. Você está exatamente nesse lugar que você diz: Deus, acabou, mas ainda não tem o novo. Tem estruturas que ainda estão de pé, mas que já morreram, acabaram. E tem alguém tentando manter aquilo, porque não tem algo novo com clareza à sua frente. Então entra os filhos de Issacar, que têm um discernimento dos tempos, e eles então tomam uma decisão, porque eles estavam indo para Hebrom com um objetivo. Está lá no versículo 23, 12 e 23, com um objetivo, que é o centro dessa palavra, 1 Crônicas 12, 23. Diz assim: esse é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, com um objetivo, para entregar a Davi o reino de Saul. E aqui está a frase mais importante de hoje dessa palavra: conforme o Senhor tinha dito. Conforme a palavra do Senhor. Sabe o que fez Issacar influenciar todos os seus irmãos, que agora chegou o tempo de deixar o velho para trás, o que morreu para trás, a estrutura que ainda continua de pé, e abraçar o novo, entrar no novo reino, estabelecer uma nova história, porque eles discerniram não algo apenas visível, não algo apenas que tem uma clareza. A hora é clara, a circunstância, se você for analisar a hora, ela pode aparentemente ser favorável, porque se aquelas tribos tivessem olhado apenas para aquilo que era visível, era mais fácil manter a dinastia de Saul. Todo o poder bélico, todo o poder econômico, toda a estrutura de palácio, os melhores guerreiros por muito tempo, soldados treinados por muito tempo, estavam com Saul. Então vamos trazer os nossos soldados, vamos nos unir a algo que é seguro. Alguém teve que ter coragem para agir conforme o Senhor falou, conforme o Senhor disse, conforme a palavra de Deus. E a gente não age na questão do tempo, irmãos, por circunstância. Não, parece que é a hora de comprar porque a economia está bem. Parece que é hora de empreender porque a economia mudou. É a hora de desistir porque todo o mercado está ruim. Não, não é momento de me mover para esse relacionamento, para essa coisa, porque tem muitas nuances ao redor de como tomar decisão na circunstância. E na maioria das vezes, quando a gente está no entre, a gente toma a decisão baseado no que vê, na circunstância, na hora.
no momento real. Então esses líderes chegam e eles tomam uma decisão: nós viemos aqui para dar a Davi o reino de Saul, porque o Senhor disse. O Senhor disse. Nós sabemos o que Deus disse. Ele disse lá atrás que ele seria rei, e esse homem não tomou o reino, esse homem não usurpou do reino, não matou o rei, mas agora o rei morreu, e o reino persistindo. É hora da gente ter coragem. Diga comigo, coragem. Irmãos, quando você está no entre aquilo que já morreu e aquilo que vai iniciar na sua vida, você não precisa saber o que as circunstâncias externas estão trazendo. Você precisa ter coragem para agir naquilo que Deus já falou com você. Coragem para viver o que Deus chamou você para viver. Coragem para ter clareza de Deus no novo que você está precisando, olhar para a estrutura e dizer assim: isso aqui já acabou. E Deus está nos movendo nesses dias para esse lugar, para entender os tempos e as estações do Senhor. E saber que nós não vamos ser lembrados pela força do nosso braço, mas como nós discernimos, percebemos as circunstâncias. E como fazer isso, pastor? A gente só vai entender os tempos por uma revelação. Diga comigo, revelação. O que significa conhecer os tempos? Não tem como a gente olhar para isso sem ir para o original do hebraico para essa palavra. A expressão hebraica para esse conhecedor dos tempos, das circunstâncias, saber o que Israel tinha que fazer, é uma palavra que diz Yodebiná, que fala sobre esses são conhecedores que percebem os tempos. Eu vou explicar para você algo. Essas palavras não são sobre conhecimento técnico, prático. Não. É sobre algo que a pessoa recebe, que faz ela discernir o que parece igual, mas não é. Faz ela perceber algo que todos estão dizendo assim: não, é a mesma coisa. Você diz: não, tem diferença. Tem algo que não é a mesma coisa. Percebe o que não é. Porque informação, irmãos, nós temos de sobra no nosso bolso. Você pode, no meio dessa palavra, se você quiser uma palavra melhor do que a minha, você pode pedir para o ChatGPT e dizer assim: faça uma mensagem sobre filhos de Issacar melhor do que a do pastor. Você vai ter uma mensagem melhor, ainda você pode pedir para ele orar por você no final. O ChatGPT ora por você ainda no final. A Naine comprou uns conjuntos americanos na Shopee. Aquele bem bonito assim, sabe? Para colocar na mesa. E as mulheres foram lá em casa, tomaram café, sujaram ali, porque eu nunca sujo aquele negócio. Então sujaram aquele dela. Perguntou para o ChatGPT, informação está na mão. Perguntou para o ChatGPT: chat, parece chat, olha só, chat, como que eu faço para limpar esse negócio? Posso colocar na máquina de lavar roupa? Daí o chat colocou assim: pode sim, mas coloque num lugar, no delicado. E não sei o que, ela pegou os 12 negócios e colocou na máquina no negócio delicado. Quando terminou, aquilo lá virou um 8 assim, ó. Nenhum prestou mais. O que ela foi fazer? Informação. Chat, olha o que aconteceu com aquilo que você falou para mim que podia colocar na máquina. Sabe o que o chat respondeu para ela? Está escrito ali, ó. E deu ruim. Ela estava com uma raiva desse chat. Uma raiva. Falei: amor, mas por que você não colocou um para testar, colocou os 12? Porque eu confiei na informação. Irmãos, eu vim pregar num domingo de manhã aqui, nos 2 cultos, e eu preguei sobre a
Amália Prado, que ela tinha dito que que coisa mais triste é você não ter um Deus para quem você seguir. Eu sou uma ateia e quando a minha filha morreu eu não tinha um Deus. Só que eu tive essa informação no meio do louvor. No meio do louvor, eu falei, puxa, lembrei de algo que eu ouvi. Perguntei não foi para o chat, perguntei para o Gemini. Perguntei, escuta, qual foi a poetisa brasileira ateia que falou isso, antes de subir para o altar? Colocou Amália Prado, falou isso. Eu cheguei aqui, preguei no primeiro culto Amália Prado, no segundo culto Amália Prado. Quando eu cheguei em casa, eu falei, nunca ouvi falar de Amália Prado na minha vida. Eu acho que não era Amália Prado. Perguntei daí para outra IA. Perguntei qual foi Ele, foi a Raquel de Queiroz que deu uma entrevista. Eu fui para o Gemini. Perguntei, escuta, você me falou que foi a Amália Prado. Eu preguei hoje de manhã sobre isso. A Amália Prado, ele só me responde assim, desculpa, errei na informação. Só isso. Venho à noite, tenho que dizer, irmãos, porque a informação, ela é tão rápida, mas você não pode confiar completamente naquilo que você está vendo. Alguns têm erros e outros simplesmente só estão vendo o tempo, a hora, o momento. E é por isso que os filhos de Issacar não é sobre tendência. Alguns podem reduzir esse discernimento à informação. Irmãos, não é sobre você discernir a tendência que está na hora de comprar, de vender, de fazer, de ir, a linguagem, porque a tendência muda. Não é olhar para as estações e pensar assim, a tendência dessa geração é você ter que fazer uma palavra muito mais rápido, senão eles não têm concentração. E está tudo bem, a gente tem que aprender a se comunicar com essa geração. Mas se a gente for andar por tendência, a gente anda só por aquilo que a gente vê. Irmãos, algumas pessoas olham, agora a vida plena é uma tendência, porque pintou a parede de preto. Sabe por que nós pintamos a parede de preto? Porque é muito caro fazer o acabamento dessa parede. Vocês entraram aqui, vocês nem perceberam a parede, mas nós pintamos em cima dos blocos, colocamos umas placas ali, então não tem um acabamento refinado nessas paredes. Enorme essa igreja para fazer um acabamento refinado. Mas um pastor amigo meu chegou e disse assim, pastor, você sabe que a tendência agora é outra, a tendência agora é igreja de parede branca. Interessante, eu fiquei pensando aqui, gente, se eu for pintar essa parede de branco, eu vou precisar fazer a massa, vou ter que passar não sei o que, tinta, eu vou gastar uma fortuna. Você pensa se a gente for para a tendência, antes a tendência era a calça skinny, irmãos. Quando começou a calça skinny, todo mundo apertando as calças, e assim, se você tinha uma calça larga, você era um Zé. Então não, agora todo mundo calça skinny. Mudou a tendência, agora é todo mundo de calça larga. Se você tem uma skinny, você é um Zé. Então agora assim, não, é tudo de calça larga. E eu comprei 2 calças largas e pensei, tendência. Gente, coloquei 2, 3, 5 vezes. Quando eu ia para frente do espelho, ela ia dizer, não vai sair desse jeito não. Eu parecia um Mazarope de calça larga, entendeu? Tendência. Eu estava falando para os jovens ontem à noite, falei, gente, agora a tendência, uma grande marca está fazendo a primeira exposição com uma calça skinny de novo. Eu falei, não, só me falta agora voltar outra. Você entende que tendência passa? O que Deus está nos chamando é para ter uma revelação dos tempos. De algo que não é perceber aquilo que é natural. É discernir a hora. No Novo Testamento isso é chamado de tempo cronos e tempo kairos. O tempo cronos, você conhece muito bem, é o tempo que o relógio tic-tac, esse é o tempo cronos. É o tempo que você sabe, é o tempo que você sabe quando um bolo está assado, é o tempo que você sabe o quanto vai durar aquilo lá. Então um agricultor, ele também olha para o tempo. Não, é inverno, preciso plantar. É verão, eu preciso cultivar. É primavera, preciso colher. Então ele também sabe o tempo, a hora. Tem gente que sabe a hora muito bem. É organizado. É uma pessoa que está tudo sob controle dele. Ele sabe, é uma estrutura bem organizada. Ele sabe o tempo, aqui a hora. Mas ele não sabe as estações. Isso é o cronos. Isso aqui, muita gente que está aqui sentado hoje planeja a sua vida baseado nisso daqui, no tempo, na hora que você vê.
Mas existe algo chamado Kairos, que é o tempo do propósito de Deus para alguém. É o tempo que a gente não olha para o que se vê no relógio, porque tem uma dinâmica espiritual que está por detrás disso, que é o céu governando a estação da terra. Enquanto todo mundo está dizendo a hora é difícil, Deus está te prosperando no Kairos dele. Quando a vida está mostrando que aquele casamento está chegando ao fim, por tudo que na circunstância se percebe, o Kairos de Deus está dizendo, ainda não terminou. É o tempo do propósito de Deus. Se a gente tem o Cronos como um relógio, nós temos o Kairos como uma semente. Uma semente. Essa semente não sabe a hora de ir para o chão. Essa semente não sabe a hora de ser colhida. Mas ela tem dentro dela as estações, a essência, o Kairos. E essa semente, ao ser lançada no chão, ela sabe, não pela hora física, ela sabe que ela tem algo dentro dela, o Kairos está dentro dela, e que vai passar pelo inverno. Ela vai ficar escondida por muito tempo, mas no momento em que começar a germinar, a começar a fluir a sua essência, não tem a ver com o tempo externo, tem a ver com o que está dentro. Então ela vai romper a escuridão da terra, e ela vai dar frutos, ela vai dar o seu fruto. Por quê? Porque está dentro dela um tempo que não se explica externamente. O Kairos de Deus é isso na nossa vida, irmãos. É quando a gente começa a conhecer os tempos de Deus, como aqueles 200 homens, dizendo assim, gente, chegou a hora. O Senhor disse, o rei morreu, o reino ainda não, mas nós vamos ter coragem para ir para o novo. Então vamos nos reunir em Hebrom, vamos nos posicionar em Hebrom, porque Deus falou. Irmãos, a semente começa a colocar no homem uma impressão de que está mudando uma estação. Tem uma raiz, tem algo que ninguém está vendo. O Kairos de Deus é o tempo do propósito de Deus que não é contado no relógio, que é a sua hora, que é o momento de Deus para a sua vida. Por isso, meus irmãos, não é sobre quem sabe mais, não é sobre quem procura mais no IA, e tem que procurar mesmo. Nossa geração é da informação, faça tudo o que você pode para se conectar, mas tem algo para decisões de uma vida, para proteger um futuro, para saber a hora certa, o tempo certo, a estação certa de tomada de decisões, para que você não faça permanecer o que Deus já não tem para a sua vida, e você entre no novo de Deus, no tempo de Deus. Tá, pastor, então tudo bem, agora me explique melhor como que eu faço isso. Tudo isso é muito bonito, mas como que eu faço isso? Como que eu ajo no meu dia a dia com esse discernimento, com essa revelação, com o Kairos de Deus, com o que está aqui dentro? Como eu entendo isso, pastor? Eu quero te dar pelo menos hoje três pensamentos para você aplicar na sua vida. 3 tempos que você precisa discernir para ouvir o Senhor. O primeiro deles, irmãos, que você precisa entender, desde o avô ao adolescente que está aqui nessa sala. Dessa menininha que eu semana passada encontrei e eu já guardo ela no meu coração. Orei por ela essa semana. Cada pessoa que está aqui precisa discernir qual é o tempo. Primeiro tempo, o tempo da sua estação, não do outro.
Pare de brigar com o tempo da sua estação. Por isso, os jovens que estão aqui, vocês estão num tempo que é seu. Talvez você esteja brigando tanto para chegar num lugar que não é a hora ainda de você chegar. Você se sente frustrado porque, segundo os estudiosos, dizendo que essa geração é a geração mais ansiosa, porque ela está vendo a conquista, o avanço de outros pares na mesma idade. E as pessoas entram num lugar de depressão, porque elas não são como os youtubers, elas não são como aquelas menininhas que fazem sucesso nas redes sociais. Então ela está tentando ali sobreviver, e elas são influenciadas pelo estilo de vida que não é de Deus para a vida dessas pessoas. Alguns dizem assim: eu não cheguei a ser milionário aos 22 como esses que eu sigo. Tem um tempo, irmãos. E sabe, para todos nós, a maior parte do nosso cansaço não vem do que estamos vivendo. Vem de viver uma estação que você está brigando com ela. Você está brigando com essa estação. E talvez essa seja a estação que você precisa estar. Deus te colocou nessa estação, Deus comanda a sua vida. E você está fazendo o que muitos jovens tem tempo que é tempo de você só construir suas raízes. Talvez seja tempo apenas de você plantar. Esse é o tempo de jovem plantar. Estudando, servindo, construindo caráter num anonimato. Esse é o tempo de você plantar. Você não vai ter o que uma pessoa que já conquistou tem, a não ser que você seja um herdeiro. E daí a gente se compara com amigos que têm o que a gente não tem, mas na verdade a sua história é a sua história, é a sua jornada. Não olhe para o relógio dos outros, para o cronos do outro. Davi recebeu a palavra quando ele era muito jovem, mas ele precisou do tempo chamado processo para assumir a coroa. Os jovens que estão aqui, jovens casais, têm algo chamado processo. E sabe o que aconteceu com Davi? Davi poderia ter se ofendido com o processo. Deus não estava castigando Davi no processo com Davi. Deus estava trabalhando no coração de Davi, preparando ele para o reinado. Agora eu quero falar sobre você que tem cabelos brancos, que está aqui nessa manhã. Talvez o inimigo está sussurrando na sua vida: você já perdeu. Você já está ficando velho, acabou para você. Você já perdeu seus filhos, já perdeu sua família. Não adianta, você vai viver esse tipo de vida. Você não conseguiu conquista financeira, suporte esse salário. E talvez o inimigo está sussurrando para você: o teu tempo já passou. Só assista agora a nova geração e pronto, acabou. Mas a Bíblia discorda com você. No Salmo de número 92, versículo 13, diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Nós veremos os nossos velhos aqui, felizes, porque são no propósito e no kairós de Deus. Agora eu preciso falar para você que é a maioria do público que está sentado aqui, porque eu conheço a minha igreja. Vocês estão bem no meio disso. Nem entre o que é jovenzinho e está tentando encontrar o seu lugar na vida, e nem os mais velhos que estão de cabelo branco. Você está no meio da vida, na correria do dia a dia. Você está tentando equilibrar os pratos para pagar os boletos.
Você está tentando se esforçar para ver se conquista mais uma coisa, para ver se dá certo no próximo ano um financiamento para uma casa, para tentar estudar um pouquinho mais para se colocar melhor no mercado de trabalho. Você está tentando aí para poder tirar umas férias melhor com a sua família. Você está ali tentando projetar o futuro. A maioria de vocês está nesse lugar. E talvez tudo que você pensa, eu preciso expandir. Mas talvez a tua estação, que você está brigando com ela, é a estação da raiz. Você está enraizado, você está trabalhando, você está fazendo o que ninguém está vendo, que é chato, que é difícil, que é esforço, que é trabalho, que é simplesmente tentando sobreviver, mas você está enraizando, é a tua raiz. Na raiz ninguém vê. E talvez a tua estação é a estação de raiz. Pare de brigar com ela e se frustrar, porque você pensa que já está na hora de você expandir. Às vezes, irmãos, tudo que a gente por um longo tempo enraiza, acontece rapidamente no momento certo. Tem uma virada na nossa vida. Mas quem fica brigando com a sua estação, não discernindo que você não é para estar em outra. Davi discerniu isso. Oportunidade está na minha frente, o relógio diz mate Saul. Ele diz não. Se Deus quiser me dar o reino, é Ele que vai matar Saul, não eu. Sabe o que é você entender que uma estação não é para você ter ainda, não é para você estar, não é para você avançar ainda, e você confiar que Deus está trabalhando na sua raiz, mas quando muda do dia para a noite, de uma hora para outra. Irmãos, em que momento você está, que você está brigando para estar em outro lugar, que não é o lugar de Deus para a sua vida? Em que estação Deus me colocou agora? Eu estou vivendo alinhado com ela, eu estou brigando com ela, e vim aqui dizendo, Deus, eu estou descontente. O outro tempo é saber o tempo de soltar. Diga comigo, soltar. O que Deus já encerrou e você continua carregando. Irmãos, tem coisas que é só uma questão de tempo para terminar, porque Deus já matou. Solte. Solte o que não é mais para você. Para vocês, o Saul que precisa morrer talvez seja uma mágoa que ainda por anos está te corroendo. Talvez para alguns de vocês é aquela decepção de uma demissão, que você fica ainda com o coração naquela empresa. Já morreu, mas fica o reino ainda dentro de você. Se eu voltar, e se acontecer, você não vive o novo. Solta. Talvez você tenha que soltar uma pessoa que já morreu na tua história. Talvez você tenha que soltar um sonho, um projeto que era teu, construído na tua carne, e você precisa agora deixar para poder abraçar o que é de Deus. Solta o padrão que você estabeleceu para a sua vida, porque já morreu, só fica a estrutura do orgulho. E Deus está dizendo para você, tem um novo, mas você vai precisar soltar o velho. Isso é discernir as estações. Isso é entender os tempos. E por último, irmãos, é discernir meu lugar na presença. Por quê? Porque no versículo que nós lemos, 32, a última parte, diz assim, que aqueles que discerniram os tempos e as circunstâncias, comandavam todos os seus parentes. Quando alguém começa a discernir os tempos, ele começa a influenciar, e as pessoas começam a se inspirar na vida dele, porque ele não sabe só o contexto natural, essa pessoa sabe entender o kairós de Deus. Então ele guia a sua família, ele guia seus irmãos, e ele se torna
um padrão de quem ouve o Senhor. Pastor, aonde eu adquiro tudo isso? Só existe um lugar para você poder discernir o que você precisa soltar, o que já morreu e não existe mais. Toda a jornada de Deus para você saber o que precisa ser revelado no Kairós de Deus é num lugar chamado a presença de Deus. É ali com a tua Bíblia, é ali na oração, é ali em tempos de jejum, que você vai começar a ter algo que começa a jorrar de dentro para fora. Como uma pessoa vai discernir os tempos de Deus se ela só busca o tempo natural? Irmãos, e muitos vão buscar aconselhamento para saber, será que é tempo, será que não é, será que não... E ficam só se movendo baseado no discernimento dos outros, na percepção dos outros. E daí sabe o que vai acontecer? Quando der ruim, você volta para a pessoa e vai dizer, deu errado. E ela vai dizer, deu ruim. Mudou nada a vida de quem te aconselhou, mas mudou a sua. Mas quando você tem uma convicção de que Deus está se movendo em você, porque você está orando, você está lendo a Bíblia e você está jejuando por questões que estão para mudar na sua vida. Então algo começa a trazer aqui no interior do homem uma percepção do tempo e das estações. Irmãos, você pode fazer suas escolhas baseado na tendência, no que você vê, e você vai andar por isso. Agora, quando você chega num lugar e você sabe, o Senhor falou, Deus falou comigo. Tem coisas que numa família, às vezes Deus vai falar com os filhos, para que os pais possam ouvir. E os filhos vão discernir o tempo. Porque não é sobre idade, é sobre buscar o Senhor. Então, às vezes lá em casa, a gente fez mudança porque nossos filhos falaram, olha, tem esse momento que crise aconteceu, coisas aconteceram, nós tivemos que nos mover porque Deus estava movendo uma estação e nós não estávamos percebendo. Em muitos momentos, a Naine, uma mulher que ora, disse, olha, eu estou discernindo que é tempo da gente se mover para esse lugar, ou é tempo da gente parar, não se mover. E às vezes é tempo de retroceder e ficar quieto. Algumas vezes chamei a equipe e disse, olha gente, estou sentindo que o Senhor está nos movendo para isso. E eles dizendo, pastor, não tem como, não tem finanças, não é o momento certo, eu entendo tudo isso, mas eu tenho uma convicção aqui do Espírito, que eu preciso me mover. Algumas vezes eu cheguei para eles dizendo, gente, eu estou com uma impressão. E eles falaram, pastor, vamos orar, mas não entendemos que é da estação de Deus para isso. A gente precisa ter algumas convicções internas que não são geradas frequentando um culto, irmãos. Existe algo que o discernimento do tempo para a sua vida, que é a coisa mais preciosa para a sua jornada, porque vai comprometer caminhos errados, vida errada, e isso será triste demais. Tudo isso porque você gastou tempo com as armas. Vamos para a guerra, vamos para Hebron, vamos lá, vamos com a arma. E chegam 200. Nós discernimos os tempos. O Senhor disse que é sobre o que Ele falou. Vamos lá, é tempo de entregar nas mãos de Davi o reino, porque ainda que esteja de pé o reino, o rei já morreu, o rei é outro. Ter coragem para isso. Não há nenhuma transferência de unção
que faça você entender isso, a não ser andar com Deus, andar com o Senhor. E essa precisa ser a nossa maior ambição: conhecer a Deus, entender os tempos de Deus. Que o Senhor nos dê graça para isso essa semana. Que você essa semana possa ajustar a sua agenda. Dizer: Deus, eu quero começar uma jornada contigo mesmo, de verdade. Depois do Sermão do Monte, eu preciso discernir os tempos, Senhor. Minha casa é do Senhor, mas tem ataques do inimigo aqui. Tem um novo nas minhas finanças. Hoje um irmão chegou depois do culto e disse para mim: pastor, eu estou numa mudança, eu não sei o que fazer, uma coisa. Eu disse: quem sabe Deus enraizou você todo esse tempo para agora dar frutos. Às vezes o que demora anos, aparece uma decisão que a gente precisa ter coragem para se mover. Tenha coragem. Tenha coragem para se mover. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Doce Espírito Santo, existe uma verdade tão profunda na tua presença. Eu vou pedir para que você faça a tua oração. Então, Senhor, eu estou nesse tempo, eu estou nessa hora da minha vida, Senhor. E eu preciso que o Senhor, você não vai cantar, você vai só orar. E você vai dizer ao Senhor: Senhor, me dá graça, Senhor, por favor. Por favor. Confio em Deus, meu Salvador, que não falhará. Ouve a oração dos seus filhos. Nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que não falhará. Nunca falhará. Pai, ativa a semente, o kairós de Deus, a percepção que é além do natural. Ativa poder, Senhor. Está tudo dentro deles. Pai, eu oro agora para que eles possam discernir os tempos, Senhor. Senhor, para que eles parem de brigar com o tempo que eles estão. Que eles possam abraçar essa jornada com o Senhor e conhecer o Senhor enquanto eles estão passando por essa estação. Pai, eu quero orar para aqueles que precisam soltar. Já encerrou um tempo na vida deles. Pai, eu quero declarar sobre os meus irmãos nessa hora, Jesus, que eles possam ter clareza do que eles precisam soltar. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor dê ouvidos atentos a eles, para eles chamarem os seus irmãos. Acabou o tempo do reino antigo, vamos para o reino novo. Senhor, que eles possam nessa hora tomar uma decisão que vai arrastar suas famílias para o novo de Deus, tirar do lugar de fracasso, de tristeza, de angústia. Pai, lidera homens e mulheres segundo a tua vontade, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu lhe peço encontros na tua presença para discernir os tempos e as estações para a minha vida, em nome de Jesus. Amém